Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 13, a partir do versículo de número 10. Lucas 13, 10. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada sem poder se endireitar de modo algum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Senhor, obrigado a Deus, porque a palavra do Senhor ela é lacônica, no sentido, ó Deus, de ir de um extremo ao outro para que possamos entender a manifestação do Senhor. E, ó Deus, agora pedimos que Tu venhas ao encontro da nossa necessidade e dê encontro à nossa resistência, para que Tu te estabeleças em nós pelo Teu querer e nós nos achemos, ó Deus, no centro do querer do Teu coração. É a nossa oração em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. O texto ele é riquíssimo quanto a desafiarmos-nos a entender uma religião estabelecida. Jesus ele está com os discípulos, uma mulher aparece, ele está numa das sinagogas, é o relato bíblico, e aí aparece uma mulher que está encurvada há 18 anos. A Bíblia é bem clara quanto ao tempo, descrever o tempo do sofrimento da mulher, 18 anos que ela anda encurvada. E Jesus, ao perceber que ela estava encurvada nesse tempo, Jesus vai trazer sobre ela libertação. E ele diz, se referindo à mulher e o que estava nela, diz: espírito de enfermidade, eu te ordeno que deixe essa mulher. E imediatamente ela se endireitou, ficou reta, em pé. E aí a multidão que ali estava, principalmente o líder da sinagoga, ele diz: mas olha só, a semana tem 6 dias que as pessoas podem ser curadas, e porque essa mulher vem logo no sábado? As pessoas que querem ser curadas devem vir num desses 6 dias. Ele não estava dizendo que Jesus não deveria curar a mulher. Ele até concordava pela declaração dele que Jesus poderia fazer isso. Mas ele disse: olha só, vem nos outros dias. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que o sábado seria mais importante do que qualquer outra coisa que pudesse ser realizada. Disse: por que não vem nos outros 6 dias? E aí Jesus ali vai demonstrar claramente que existe um desvio religioso quanto à interpretação do texto bíblico já dado por Deus lá no Velho Testamento, ou ainda na narrativa de Êxodo capítulo 20, quando diz que você iria adorar a Deus, mas não faria isso no dia de sábado, no Shabá, que é a expressão hebraica. Haveria um intervalo para você não realizar essas coisas. O povo judeu tomou isso com tamanha propriedade que começou a ter dificuldade de adorar ao Senhor, pensando naquela declaração que não deveria produzir trabalho no sábado. 2 escolas grandes, Shammai e Hillel, elas se opunham na discussão acerca dos ensinamentos do Velho Testamento, em especial os 613 mandamentos do Velho Testamento.
Eles discutiam constantemente e diziam entre eles: se é sábado não pode fazer trabalho. Perguntavam entre si: mas o que é trabalho? Disse: qualquer esforço, qualquer coisa que você fizer, se você for lavar o rosto, isso é trabalho, você está fazendo esforço. Para nós hoje, se for escovar os dentes, que eles lá não tinham esse costume, ninguém tinha Colgate, nem Oral-B, nem qualquer creme dental, não tinha essa realidade. Isso é bem recente mesmo. Eu lembro que quando criança que ia para a roça, as minhas tias, quando iam para o baile, eu era gurizinho lá na roça, passando férias, e elas iam para o baile, elas chegavam na roseira, pegavam uma rosa, colocavam na boca as pétalas, e aí mastigavam as pétalas da rosa. E eu, guri, perguntava, eu e meu irmão, tia, por que você está comendo a rosa? E ela dizia: para ficar com a boca cheirosa do cheiro da rosa. Era diferente, era uma outra realidade. Isso é recente, vocês podem não acreditar, mas eu sou novo ainda, não faz tanto tempo isso. Na verdade, Jesus está ali dizendo a eles: é possível fazer qualquer coisa em prol de uma pessoa pela manifestação de Deus, seja em que circunstância for. Ou em outras palavras, se preferir resumir, o ser humano está acima da religião como denominação, como grupo religioso, como procedimento religioso. É isso que Jesus está ensinando. Os judeus tiveram dificuldade. E se um fio de cabelo cair na sua roupa, pode ou não tirar no sábado? Diz: não, que você vai levantar peso só porque é um fio de cabelo, você não pode tirar. Mas eles tinham algumas dificuldades. Por exemplo, os animais dormiam dentro de casa. Eu já disse que a casa era feita assim: o primeiro platô, ali colocavam-se as manjedouras, o animal comer, tinha uma escadinha e um platô acima, era um cômodo comprido, grande, que ia até o final. Ou seja, os animais dormiam dentro de casa. E todos os dias pela manhã tinham que abrir as portas e colocar os animais para fora, por dois motivos. Primeiro, que impedia que roubassem os animais. Em segundo lugar, o calor do corpo dos animais, o calor liberado, servia para aquecer a casa. Não havia sistema de calefação que temos hoje, em muitos lugares, aquecedores, nada disso. E o calor do animal servia. Caso tenham dúvida, consultem Kenneth Bailey num livro intitulado Jesus segundo a ótica do Oriente Médio. O autor é Kenneth Bailey, vale a pena ler. Então, quando você pensa nesse grupo religioso, Jesus diz: mas vocês abrem a porta da casa sábado pela manhã e vocês tirem os animais de dentro de casa, vocês puxam os animais para fora para darem de comer a eles, e isso significa trabalho. Jesus está dizendo que a religião, ela pode fazer com que nós nos desviemos do propósito primeiro de Deus. Rudolf Bultmann, um existencialista durante o período americano em que o fundamentalismo americano vai tomar conta dos Estados Unidos e depois vai se radicar para o mundo inteiro, Rudolf Bultmann diz que nós precisamos demitologizar o Cristo, tirar os mitos que os séculos vão colocando sobre Jesus, e a gente não consegue ver o Jesus verdadeiro, porque a religião fica tão pesada, com tantos mitos, tantos pesos, tantas interpretações humanas, que nós não conseguimos perceber. E Harnack diz: então a gente não conhece o verdadeiro Cristo. Quanta construção humana, quanta construção denominacional, quanta construção teológica que vão nos afastando do verdadeiro Cristo. O judaísmo estava fazendo isso com a figura divina, com o próprio Deus. As pessoas não conheciam mais Deus, não conseguiam mais perceber do que era ensinado no judaísmo, se era realmente um ensinamento da palavra de Deus, da Torá, do Velho Testamento, do Pentateuco, os 5 primeiros livros, ou se havia ali um acréscimo exagerado que eles não conseguiam mais enxergar a vontade de Deus. A gente está vivendo um tempo assim, isso mesmo, século 21. Quantas coisas são colocadas, quantas teologias, quantos movimentos religiosos, quantos grupos teológicos,
e a gente vai se afastando, porque a gente muitas vezes perde a visão do que realmente Deus tem e quer para cada um de nós. Jesus está diante deles ali, eles estão preocupados com o sábado e não com a mulher. Eles estão preocupados com a religião. O líder da sinagoga diz: olha, vem nos outros dias. Você quer ser curado? Venha de segunda e domingo até sexta-feira. Você pode vir, porque o sábado começava sexta-feira às 6 horas e terminava sábado às 6 horas. Então venham nos outros dias para serem curados, mas não nesse dia. Hoje não é dia de curar ninguém. Ele está diante simplesmente daquele que vai dizer a ele, e outras oportunidades nós vemos no Evangelho segundo escreveu Marcos, vai dizer: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Por que Jesus está dizendo isso? Essa declaração permanece nas Escrituras pelo menos 4 vezes. Jesus vai fazer essa declaração. Sabe por quê? Porque quando tudo foi criado, todas as coisas foram criadas, Jesus já estava lá. E ele diz: eu sou o Senhor do sábado. Ele disse: o procedimento religioso não é mais importante, o modo de proceder dentro de uma denominação religiosa não é mais importante do que a comunhão com Deus. Isto é fundamental, que você tenha a visão de que Deus está acima de todas as coisas, e o ser humano é, na verdade, a causa primeira que Deus quer alcançar. Isaías tem essa visão clara. Ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ele não vai colocar condições, senão que deixe o ímpio o seu mau caminho, que se aproxime de Deus convertido, com um coração puro. Jeremias vai ter essa visão clara, quando Deus declara: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós é que complicamos, colocamos tanta condição. Quando mais novo, quando tinha 26 anos de idade, assumi a primeira igreja batista de Cabo Frio. E aí um dia, na noite, estava pregando, no domingo à noite, e um homem parou lá do outro lado, igual você tem a porta aqui hoje, parou lá do outro lado da rua, só de sunga de banho, um cordãozão, e ele ficou parado lá, ouvindo a pregação. E eu ia pregando aqui, e ele estava de sunga de banho do outro lado da rua. Ouviu a pregação toda, de vez em quando ele enxugava as lágrimas, não estava embriagado. E na hora do apelo, eu fiz o apelo para as pessoas que estavam no templo levantarem a mão. Algumas pessoas levantaram a mão entregando a vida a Jesus, e aquele homem de sunga de banho, lá do outro lado da rua, ele entregou a vida, levantou a mão, corajosamente entregou a vida a Jesus. E aí, eu olhando aquela situação, as pessoas vindo à frente, eu disse: você que está de sunga de banho do outro lado, eu quero convidar você corajosamente vir à frente, vir aqui dentro do templo, entregar a sua vida a Jesus. Eu quero orar por você. E aí ele fez assim, mostrando que ele estava só de sunga, descalço. E eu disse: eu estou vendo que você está assim, Deus também está vendo, e Ele está feliz da vida que você está entregando a sua vida a Ele. Pode vir, eu sou o pastor da igreja e eu estou convidando você. E ele veio andando, meio deslocado no meio daquela multidão, e ele veio à frente, a juventude veio, o abraçou. Ele era de Campinas, estava passando o feriado em Cabo Frio. A juventude veio, abraçou, outras pessoas vieram cumprimentar o diretor de evangelismo, e eu desci, fui dar um abraço nele. E aí ele disse isso para mim lá: vou passar aqui 15 dias, e o senhor pode deixar que o próximo culto eu vou estar vestido. E eu disse a ele: não se preocupe, a roupa mais importante que o senhor poderia receber, o senhor já recebeu, vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Aquele homem voltou para Campinas, batizou-se na primeira igreja batista de Campinas, com o pastor Paulo. E toda vez que ele ia a Cabo Frio, ele fazia questão de visitar a igreja e de se apresentar a mim, dizendo: hoje eu estou vestido, não estou de sunga de banho. Nós temos que aprender que Deus move, como Jesus disse a Nicodemos,
Deus move do jeito que Ele quer. Não é do jeito que o pastor, a igreja, o crente, mas do jeito que Ele quer. Se você permitir, Ele vai agir sempre do jeito que Ele quer. Nós é que temos que autorizar o Senhor a agir na vida de cada um de nós. Ele respeita o livre-arbítrio, mas se a gente quiser criar 1000 barreiras, nós teremos dificuldade de ter comunhão com Deus como igreja, ainda que sejamos filhos de Deus. Quantos pais não falam com os filhos porque têm problemas? Deus é nosso Pai e nós somos filhos, mas se quisermos levantar barreiras, continuaremos filhos, mas teremos dificuldade de falar com o Pai.